3 itens que os arquitetos podem contribuir na gestão de um síndico. Olá, hoje vamos saber aí um pouco mais sobre arquitetura e itens imprescindíveis da arquitetura que pode ajudar aí no síndico na sua gestão, falar sobre diretrizes, master plan, as-built, palavras que podem parecer difíceis no começo, mas vocês vão ver aí como realmente simples, mais simples do que as pessoas podem imaginar. E hoje eu estou com uma arquiteta, Lilian Pietrovski, especialista em fachadas e muita experiência em obra também. Lilian, muito bem-vinda, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Sempre contribuindo aí com a gente aqui na Condocasa, um projeto inovador aqui em Balneário Camboriú. E quando a gente precisa aí de especialista mesmo ali, que também já trabalha com os síndicos, trazendo essa arquitetura aí, sabe também um pouco sabe muito sobre as construtoras, os trabalhos que têm sido desenvolvidos, né, Lilian? A gente já andou fazendo bastante coisa por aí, né? A gente já está há algum tempo aí na luta, no mercado, e a gente aprende a cada dia, né? Conhecendo cada obra é um novo desafio, né? O Balneário cresceu muito, né? Balneário Camboriú. Com certeza. Balneário e região, né? Querendo ou não, vai no embalo, né? Então, a gente está aí para atender os diversos desafios que nos colocam, né? E o síndico, coisas que a gente nem imagina, né? Aqui, ó, vamos começar por um item muito importante, que até depois a Lilian contou uma situação que eu quero que ela fale sobre alguma mudança na convenção e de que forma ela contribuiu dentro desse condomínio. Mas por onde que você indicaria o síndico a começar, Lilian? Bom, é uma pergunta bastante difícil, né? Porque cada situação é uma situação, cada cenário é um cenário, né? Então, a gente vai da necessidade, né, de cada um. Mas o principal é planejamento. Qualquer mudança que você queira fazer, qualquer intervenção que você queira fazer no condomínio, ele tem que ser muito bem planejado, até porque você está lidando com o dinheiro e a moradia de outras pessoas, né? Então, para cada situação, a gente indica, né, o melhor caminho, né? Por isso que às vezes a gente até faz um trabalho de consultoria prévia, justamente para poder dar o direcionamento de qual caminho perseguir, né? E prosseguir. Numa visão de longo prazo, né? Principalmente ali, porque o síndico às vezes quer modernizar, a gente fala muito sobre tecnologia, né? Inovação, mas assim, o básico às vezes não está sendo feito, né? E Balneário Camboriú tem uma lei, que é uma lei de manutenção, e a gente fala muito sobre manutenção também, e como fica essa visão? Porque a gente sabe que tem documentos a serem... as exigências estão maiores, né? Então, o que seria esse tal do Master Plan para a gente poder falar para os síndicos? Bom, o brasileiro não tem o hábito da manutenção, né? Acho que é cultural, né? A gente não tem esse hábito de manter. Parece que sempre a gente gosta de refazer. Mas hoje os materiais eles já vêm com normas técnicas e garantias que se você não estiver em dia com a manutenção, você perde às vezes a garantia por algo muito simples e às vezes você tem que investir muito em função dessa falta de manutenção. Além do que a manutenção ela é a qualidade cotidiana que você vai estar oferecendo para o condomínio. O Master Plan, a gente escuta falar muito quando trata-se de cidade, de obra urbana, de obras públicas, né? Um Master Plan para o bairro tal, Master Plan para o parque tal. Só que ele cabe inclusive na nossa vida pessoal. Né? O Master Plan nada mais é do que um grande planejamento que você faz a curto, médio e longo prazo. Esse planejamento envolve as tuas ações, envolve o levantamento dos teus problemas, envolve você traçar um diagnóstico e, tecnicamente, você chegar no resultado que você precisa implantar ações para que aquilo ande da forma correta, né? E aí vão alguns exemplos, né? A gente chegou a ver edifícios que uma reforma de um hall de entrada valorizou até 35% o valor dos apartamentos. Gás, o que mais que... Pode citar alguns exemplos de alguns itens que estão envolvidos nesse Master Plan? Na realidade, todo item, tudo que você quer fazer de intervenção, você pode fazer um planejamento master ou menor, né, de menor proporção. Uma simples alteração de gás, você converter o gás GLP para um gás natural, ele vai envolver um planejamento, por onde vão passar, quais são as alterações, quais são as opções de empresas que nós temos.
esse gás já está chegando no meu edifício, não está, então tem uma série de questionamentos a serem feitos, é viável, não é viável? Então, quanto vai valorizar? o quanto valoriza, porque daí o síndico tirar... pode falar que já se paga uma intervenção a partir do momento que você já sabe quanto que vai valorizar, né? Exatamente, o próprio, a qualidade do gás que você vai ter e hoje em Balneário Camboriú nós ainda temos prédios com botijão de gás dentro do apartamento, é uma bomba relógio, né? Então, e mesmo, né, às vezes, muitas vezes aquele botijão lá, como é que é o nome, aquele grande lá? GLP, que às vezes está numa área que... Nobre. Sim, normalmente a melhor área do prédio, que é numa fachada. E tem um problema de uma lixeira que não acha que não consegue resolver, muitas vezes está ali no gás, a magia, que nem diz, né? Exatamente, e tem diversos usos que você pode dar para esse local, proporcionando qualidade para o teu condomínio e valorização no teu imóvel, né? É tudo um efeito em cadeia, né? É uma cascata na realidade, né? E aí consegue ter noção quando e como aplicar a tecnologia. Apesar de que a tecnologia, muitas vezes, a gente vê como um aliado nessa gestão. E é uma das ferramentas que, normalmente, desde o sistema de um aplicativo para gestão de manutenção, a gente muitas vezes aqui, entre os arquitetos também, os projetos, a gente usa um Trello, que é um aplicativo para gestão. Então, quais são essas ferramentas, né, para poder auxiliar? Exatamente. E quando a gente fala as-built, né? E aí a gente vê muitas situações que, mal que nem diz, né? Acha as plantas do condomínio que era lá de 1900 e bolinha, né? Sim. Ou estão se desmanchando, né? Ainda era feita à mão, elas estão se apagando, né? O as-built ele tem várias finalidades, entre elas, você ter um documento mais recente daquilo, né, que mais atualizado. Como construído, né? É isso. Pra o as-built é como está construído hoje, que não necessariamente é o que estava aprovado lá há 30 anos atrás, né? Então, a gente encontra em toda a região, com muita frequência, alterações que foram feitas e que isso não passou por um processo de aprovação e nem por um processo de projeto. Então, às vezes, é aquela alteração, às vezes até um pouco inconsequente, né? Não querendo pegar pesado, mas tipo, você mudou o uso, era apartamento do zelador, agora é uma garagem, tá? Mas ele tem ventilação, como que ficam os gases que o veículo provoca, então tem algumas coisas que requerem algumas responsabilidades maiores, né? E o as-built também, ele recentemente até foi um processo que eu participei, onde nós precisamos fazer o as-built para fazer a alteração da convenção para nova retificação de áreas, porque houve trocas, um morador comprou garagem do outro, então ele está com uma área maior, então se ele paga sobre a retificação, sobre a área, a fração ideal, mudou a área dele, muda a forma de cobrança do condomínio. Então, também tem que partir de um as-built para a gente poder fazer todo o estudo. Mais uma situação. Arquiteto, né? Exatamente. E além de você ter a documentação em dia, né? Então, para qualquer cenário, seja de um preventivo, seja de uma reforma que um morador novo tenha comprado, você tem ali o projeto tal qual ele está construído, né? E segurança, né? A gente fala de segurança. Muitas vezes alteração de gás, pia, regularização sanitária. E essa norma, por exemplo, a norma que é 16.280, vem aí para ajudar o síndico nesses processos e entra dentro desse master plan, né? Também. Como a gente falou, né? O master plan ele engloba tudo. Então, é um planejamento. Então, é você prever o que você quer fazer, inclusive para as próximas gestões, né? Não necessariamente é você que vai fazer, mas o próximo síndico que assumir vai dar uma continuidade ao trabalho desse anterior, né? Ninguém é eterno, e aí a gente vai tendo essas alterações, e a gente não pode ficar à mercê de cada assembleia e trocando a informação, a documentação, e a coisa não andar. Assim como é bom para quem pega o condomínio que já está tem, com, né? tudo que já tá com tudo encaminhado, né? Até para chamada de capital, para as melhores compras, né? Os investimentos em si, organizar, fazer de forma racional, de forma inteligente. Qual que é a maior necessidade? É fachada? É lazer? É manutenção? É a caixa d'água? Então, tudo isso, o técnico profissional de arquitetura também sabe conduzir isso dentro de um master plan para melhor... Até que a gente falou arquiteto e urbanista, né? Exatamente. Então, o urbanista tem essa visão macro. E de que forma que vocês, no caso, oferecem isso para o condomínio? Pode se iniciar com uma consultoria antes? Porque o master plan, ele não é um detalhamento. Ele só norteia
os projetos Isso. e documentos e tudo mais. Vamos dizer assim, o pontapé inicial para um master plan é o levantamento, né? Então a gente tem que fazer através de consultoria, a gente tem que levantar o que tem para ver o que precisa, para transformar isso num documento. Que nem a gente falou, às vezes não tem nem projeto, tem que ir na prefeitura buscar, ou às vezes já tem, a atualização está mais simples. E aí a forma de trabalho vai variar de acordo com o que o condomínio está disposto, né? Onde ele quer chegar, o que ele já tem, o que já levantou, mas normalmente o inicial, o básico, é uma consultoria que às vezes nem o próprio administrador ainda parou para pensar em tudo que é necessário para uma pequena intervenção que seja. E beneficia o síndico morador e o síndico profissional também, né? Na verdade, é um benefício geral, né? O usuário, né? O síndico, a segurança, os prestadores de serviço daquele condomínio, porque daí eles também já sabem o que vai passar no próximo nos próximos anos, né? exatamente. Já eleva muito a qualidade dos serviços. E outra situação aqui, já que a gente falou de master plan, de algumas situações do as-built e fachadas. Vou explorar um pouco aqui, né? Como ele é especialista nas questões de fachadas. A gente viu aqui, presenciou alguns atendimentos seus em relação a alguns síndicos, né? Que, assim, síndicos que são síndicos de prédios, edifícios altos, Avenida Atlântica, ou não também, né? Aí ficou aquela dúvida lá de pinta, pastilha, aí agora veio com a fachada ventilada. Eu queria ter o panorama. O que é isso? Bom, assim, né? Quando a gente fala em retrofit, vamos dizer, o céu é o limite, né? Nós temos uma gama gigante de materiais, de revestimento de aplicação para as fachadas. Mas existe um conceito técnico, existe um conceito comercial, existe um conceito financeiro, né? Que nos direciona ao que se quer fazer. No caso de um retrofit, um prédio já existente, que vai fazer uma modificação na fachada, às vezes cabe a fachada ventilada, às vezes não. Né? Então, conforme a tipologia, quando tem muita sacada, muita abertura, se torna inviável. Mas já é um prédio alto, então as pastilhas podem ter desplacamentos, como, né, tem acontecido. Toda pastilha cai? Não. A pastilha... Nós estamos em Balneário Camboriú numa fase de manutenção da cidade, né? A construção civil tem manutenção. Sim, então, porque eu acho que parece que atingiu uma idade da maioria dos edifícios, né? Sim. Fim da vida útil, né? Que nem exatamente. Assim como a gente, né, precisa de manutenção. A construção não é diferente. Uhum. E aí a fachada ventilada ela vem com força total pela questão sustentável, no caso ela melhora o conforto térmico dentro da unidade, pela questão industrial também, então ela tem um processo de execução uma obra limpa, mais uma obra inteligente. Ela também tem a questão da possibilidade de revestimentos maiores, né? Ela te dá uma gama de possibilidades. Porcelanato, ou o próprio ACM é uma fachada ventilada, né? E a questão da trabalhabilidade dos prédios. Nossos prédios em Balneário Camboriú são cada vez mais altos e a gente recebe uma incidência de vento e chuva muito grande e além do prédio trabalhar cada vez mais. E os materiais argamassados, eles têm uma tendência de desplacamento que a fachada ventilada não tem em função dessa trabalhabilidade, eles não andam juntos, né? Então tem sido aí uma boa escolha, né? Mas não é a única, né? Uhum. Tem às vezes pode ser híbrida, né? Pode. Um pouco faz uma parte mais visível ou que requer uma qualidade maior para aquele ambiente. As pinturas projetadas estão voltando também, pinturas cimentícias que também estão voltando nos revestimentos a aparecerem, né? As pastilhas não estão fora de moda, não estão, elas também estão aí para... Só que tem a empregabilidade certa para cada... E que bom que evoluiu, né? Também, não só, por exemplo, as argamassas evoluíram muito, né? Os impermeabilizantes evoluíram muito. Exatamente. E a mão de obra, no caso, hoje é o nosso gargalo, né, na construção civil. Então, por isso, todo o acompanhamento técnico em empresas sérias a serem contratadas, porque ainda... entra numa linha, quando você fala de materiais argamassados, que você depende muito da mão de obra, né? E a mão de obra física, no caso, humana, ela é variável, né? Então, diferente de uma construção industrializada, quando a gente fala numa fachada ventilada, por exemplo, né? Muito, muito bom. E aí também vale
usando esse exemplo da fachada também para a questão de portaria remota, ou situações que, assim, às vezes a gente fala de deixar uma espera, por mais que, né, ou ter essa visão, a gente vai pintar o prédio, mas daqui tantos anos vamos colocar uma fachada ventilada, isso tudo pode entrar no Master Plan como quando analisa essa questão dos potenciais, né? Na verdade, assim, é uma grande mudança também que tem que acontecer culturalmente é que projeto não é um desenho, ele é um documento. Então, a partir do momento que você projetou, você já tem em mente que é aquilo lá que você vai empregar um dia. Então, ele faz parte do Master Plan como um documento. Então, e outra coisa que também eu gostaria de alertar na questão do Master Plan é o seguinte, é o arquiteto ter conhecimento e vivência em atender condomínios, porque é bem diferente de quando você atende um cliente final. Num condomínio você tem 40, 80 clientes. Então, e muitas normativas. E muita legislação, muita logística também, né? Então, às vezes não é a vontade do síndico ou a vontade do arquiteto, é uma necessidade ou uma vontade de uma grande massa que às vezes vai contra. Então, tecnicamente, você tem que saber orientar o cliente. E entra na questão de, às vezes, orientar, inclusive, o condomínio a formar um conselho de obras para poder estar essa é uma direcionando. Ótima dica, né? O conselho de obras, ele, na verdade, ele divide o peso do piano, né? Então, aquilo não fica só uma decisão entre o síndico e o profissional contratado. Então, abre-se para que os moradores aptos a participarem do conselho se candidatem numa assembleia qualquer, né? Faz a eleição daqueles conselheiros e tudo passa pela decisão dos conselheiros. Isso dá uma credibilidade, porque o condomínio escolheu aquelas pessoas para responder pelo condomínio. Isso dá uma certa leveza para o síndico, que não é uma decisão dele, e que todos tiveram oportunidade de participar daquele conselho. Então, as coisas se tornam mais leves para você conseguir chegar no resultado final. E este conselho de obras, ele pode ser totalmente o envolvido no Master Plan, ou um conselho fiscal, conselho jurídico. Daí, para cada cenário, né, vai se encaixando no Master Plan, porque ele é multidisciplinar. Ele não é só arquitetura, né? Ele é multidisciplinar. E entra vários profissionais, muitas vezes, dependendo da complexidade, engenheiro, até engenheiro mecânico entra, sim, dependendo, né? Advogado, engenheiro, contador, eletricista, na hora de automação e tudo mais. E, Lilian, eu quero te agradecer, né? Imagina. Teu rico conteúdo aqui para os condomínios. Fica a dica aí também em relação a contratar o profissional para estar junto. Vocês participam também, muitas vezes, de algumas assembleias, né? Quase todas. A gente é parte do processo. Parte do processo. É isso que a gente entende. E é legal também, muitas vezes, um edifício que fica um ano, às vezes, com um arquiteto, e estar junto ali, apresentando, fazendo essa entrega de como foi o processo, porque às vezes a pessoa, principalmente aqui que é litoral, vai embora, os moradores não sabem nem o que acontece aqui, e aí a gente sabe como é entregar, o síndico entregar realmente um projeto de Master Plan, e a gente vê como enriquece a profissão do síndico, mesmo o síndico morador que quer se profissionalizar, né? E quero te agradecer também por estar aqui na Condocasa, né? Que é um projeto aqui de Balneário Camboriú, convidar as pessoas para seguirem, a gente vai ter dicas muito legais também de produtos. Aqui a gente fala de mais de 90 soluções inteligentes. E aí fica o convite também para tomar um café aqui com a gente, né? Venham aí. E a gente tem um trabalho social também que a gente está desenvolvendo bem bacana. Lilia, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e abrir as portas da Condocasa para a gente também estar desenvolvendo um trabalho aí de longa qualidade e buscando a melhor qualidade possível com todo um time completo que tem aqui com a gente, né? É isso aí, síndicos venham visitar a Condocasa, acompanhem também o Condomeeting, a revista está por aí com a capa do Síndico 5 Estrelas, e sempre que tiverem conteúdo que vocês queiram que a gente leve ou que a gente desenvolva, a gente também conta com a ajuda de vocês. Até mais!